Aleluia. Boa noite, graça e paz. Vocês que estão aí na porta, pode chegar mais para perto. Pode chegar mais para perto, vocês que estão aí na recepção. Viu? Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Deus é bom, não é? Tranca não, pode deixar aberto. Eu estou olhando, se chegar alguém. Aleluia, Pai. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada pela Tua palavra, que é instrução para nós. A Tua palavra é vida. E a Tua palavra é luz, Pai. Obrigada por clareza, por revelação, por olhos do entendimento iluminados, Pai. E entendimento, Senhor, de quem nós somos e para que nós estamos aqui nessa terra. Amém? Amados, a gente se propôs a trazer um estudo sobre evangelismo, porque a gente percebe a urgência de ganhar almas, né? A gente olha para as cadeiras e a gente não vê elas vazias, porque a gente crê que as pessoas estão vindo, né? A gente não anda pelo que a gente está vendo com os nossos sentidos naturais, mas a gente tem uma percepção sobrenatural de que as coisas estão acontecendo. Tem gente que fala assim, mas por que está demorando? Por que as pessoas não estão vindo? Porque... Gente, são tantos porquês. Mas quando você planta uma palavra, uma semente, ela não brota imediatamente. Quando você gesta uma criança, ela não nasce no momento que ela é concebida. Certo? Então, dependendo da semente, tem um tempo. Toda semente tem um tempo. Tem uns que demoram mais, outras que são mais rápido. Nós cremos numa aceleração para esse tempo. Mas nós também cremos que nós estamos sendo preparados. Né? Só que é um tempo da gente ir. A gente tem vindo para a igreja, a gente tem recebido a palavra, a gente tem descoberto coisas poderosas em Deus para as nossas vidas. Cada culto, cada ministração na internet que a gente assiste, que eu sei que vocês também assistem ministrações em casa, vai fortalecendo a gente, não é verdade? A gente tem recebido muito de Deus. E o que a gente tem feito com o que a gente tem recebido de Deus? A gente tem ouvido aqui que nós somos rio e não represa. A gente guarda a palavra no coração, dessa forma a gente guarda, mas a gente não fica aqui só engordando, não. A gente pratica a palavra, a gente anuncia a palavra, a gente abençoa outras pessoas. Amém? Porque a gente foi salvo, queridos, para que a gente possa testemunhar de Jesus para outras pessoas. A gente não foi salvo só para vir para a igreja, se alegrar, desfrutar da alegria do Espírito e ficar só nisso, não. Porque senão não teria sentido Jesus ter vindo. Imagina aí, Deus, Ele deixou toda a sua glória. Ele assumiu a forma de homem. Para quê? Para que Jesus veio? A Bíblia fala que Ele veio para salvar o mundo. Essa foi a missão dele, Ele veio para salvar pessoas. E nós somos frutos disso. Nós estamos aqui por isso. Sabe, às vezes a gente não entende essa urgência. E a gente às vezes acha que nós somos poucos. Deus tem plantado sonhos no nosso coração. Deus tem dado palavras para nós. Deus tem mandado a gente avançar sobre uma palavra. E às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu penso assim, Senhor, mas é sério? Assim, o Senhor quer que a gente faça isso? O Senhor quer mesmo nos entregar para Catuba? O Senhor quer mesmo, assim, essas palavras que o Senhor tem falado para a gente, através de tantas pessoas, não só através do Espírito, mas pessoas têm chegado para a gente e falado o que Deus quer fazer aqui nesse lugar. E eu fico, Senhor, o Senhor quer mesmo nós? Às vezes a gente olha para a gente fica assim, né? Mas é a gente. Porque a gente olha para a nossa capacidade. Mas somos tão poucos, gente, Jesus era um.
Jesus era um, e olha o tanto que ele se multiplicou. Então a gente não tem que olhar para a capacidade nossa, natural, porque nós já temos o seu Espírito. E é o mesmo Espírito que conduzia Jesus, é o mesmo Espírito que capacitou Jesus, e é o mesmo Espírito que operou nele para ensinar e treinar outras pessoas. Porque enquanto ele estava aqui na terra, ele treinou pessoas para ganhar almas. Ele treinou pessoas para anunciar a palavra. Ele ensinou sobre o Pai. Ele mostrou quem era o Pai e mostrou como o homem deveria ser. E aí ele treinou essas pessoas e falou assim, ele curava, ele abençoava, ele libertava pessoas e depois ele comissionou essas pessoas a irem e fazerem o mesmo. Não é verdade? E depois, quando ele ressuscitou, ele estendeu isso para todos os que creem. Quantos aqui creem? Então nós temos mais de uma pessoa aqui. Deus precisa de um disponível. Sabe, a gente tem relato de pessoas que elas começaram orando por um avivamento, por salvação, por curas, por libertação, uma pessoa. E aí Deus foi despertando outras pessoas, e outras pessoas. E assim houve avivamentos em várias eras. Quando você estuda a história dos evangelistas, dos avivamentos, você vê que foi 1, 2, 3 pessoas, não era muita gente, mas se tornou um fogaréu porque elas incendiaram a igreja com o fogo do Espírito que consumia o seu ser. Às vezes você acha que você está sozinho, mas você não está. A reforma começou, digamos assim, com Lutero. Só que Deus já estava despertando outras pessoas em outros lugares, e pessoas antes de Lutero que foram semeando, foram plantando a palavra, né, de avivamento, de renovação, de restauração, do que é ser justo, do que é ser igreja, do que é pertencer a Jesus. E aí quando Lutero veio, que Deus o despertou, ele estava sozinho, aparentemente. Mas quando ele começou a falar, e ele começou a orar, e ele se posicionou, outras pessoas o seguiram. E a reforma aconteceu, e nós estamos aqui hoje. Amém. Então, queridos, Deus precisa de um disponível, que sejamos nós. Amém? Que sejamos nós. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Aleluia. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Nós somos cartas vivas, queridos. Nós somos a palavra de Deus em operação, hoje. Ai, mas mas Jesus que era a palavra, mas nós somos o corpo dele. Nós temos a palavra e nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Tem gente que não vai abrir a Bíblia, tem gente que não vem à igreja e que precisa ver em nós a palavra encarnada. Quando nós temos a palavra e nós praticamos a palavra, ela se torna carne em nós. Entenda isso. A palavra foi dirigida a nós e nós devemos apregoar a palavra com o nosso viver. Tem uma frase que eu acho interessante que ela fala assim: pregue a palavra todo o tempo. Não, pregue o evangelho todo o tempo, né? E se preciso, use palavras. Porque a nossa vida vai testemunhar que nós somos filhos de Deus, que nós somos diferentes. Eu sei com certeza que você já chegou num canto e o pessoal falou assim: nossa, tu tem uma presença assim,
Parece que tem uma aura diferente. Né? Às vezes a pessoa não encontra a palavra certa. Nossa, tu tem um brilho. A outra fala assim, nossa, parece que tem uma estrela assim, brilhando. Né? Eu estou perto de você, eu sinto paz. Quando tu fala assim, tem uma tranquilidade. Eu tenho certeza que você já chegou no canto e as pessoas viram que era diferente. Porque nós somos cartas vivas, nós temos a palavra, nós temos o Espírito. E nesse momento a gente pode anunciar a palavra para as pessoas, usando palavras, se preciso for. Quando a pessoa chega para a gente e fala sobre N coisas, um monte de coisa, e às vezes a gente vai no embalo de comentar sobre o tempo, sobre o clima, sobre reclamar do governo, né, sobre falar das dificuldades. Em vez disso, a gente pode chegar e falar da palavra. A gente pode, Senhor, me dá sabedoria para pegar um gancho aqui e entrar com a palavra de Deus falando aqui. Sabe, amados, o Senhor, Ele nos dá sabedoria, Ele nos capacita. Nós somos pregadores da palavra. O mundo está perecendo. Quando a gente olha para as pessoas, a gente às vezes pensa assim, não quer nada com Deus. Queridos, é a gente que tem que mostrar Deus para eles verem o quanto que Deus é bom e desejarem o que nós temos. Sabe, as pessoas, às vezes elas têm uma rejeição porque elas não conhecem a verdade do Evangelho, elas não conhecem o amor de Deus. A pessoa fala assim, ninguém quer nada com Deus, não, o pessoal não quer vir para a igreja, então nós vamos até eles. Nós vamos até eles e vamos expressar o amor de Deus para eles. Por que vocês acham que a gente está fazendo ação social aqui? É para mostrar o amor de Deus para as pessoas, é para evangelizar pessoas. Sabe, amados? Porque quando a gente mostra isso, as pessoas são impactadas sim pelo amor de Deus. Mas eu não vi ninguém vindo para cá depois da ação social. Queridos, a semente, ela está crescendo, ela germinou e ela está crescendo. Nós somos semeadores da palavra. O crescimento não é com a gente, mas a gente continua regando em oração, em intercessão e também em proclamação da palavra. Porque a Bíblia fala que eles não vão ouvir se nós não pregarmos. Não tem como eles ouvirem se a gente não pregar. Às vezes a gente fica orando, Senhor, traz pessoas, Senhor, salva pessoas. A oração tem o seu lugar. A oração é importante porque a oração ela abre caminhos. Só que é quando a palavra é pregada que as pessoas creem. Porque parece que a gente quer fazer de Deus mensageiro. Senhor, alcança lá nos hospitais. Alcança lá no tal lugar. Vai lá e alcança aquela pessoa. Querida, a gente ora para Deus alcançar e enviar alguém onde nós não podemos ir. Mas onde nós podemos ir, nós temos que caminhar até lá e pregar para as pessoas. É nossa responsabilidade. Nós estamos em Pacatuba. E Pacatuba é a nossa responsabilidade. Nós pregamos aqui e nós oramos pelas pessoas que nós não temos como alcançar. E nós também oramos pelas pessoas que nós vamos evangelizar. Para quê? Para que quando a palavra chegar, encontre uma boa terra. Para que quando a palavra chegar, a pessoa abra o seu coração. Para que quando a palavra chegar, ela possa receber a convicção de que ela é pecadora e que ela precisa de Deus. E que se ela não aceitar Jesus, ela vai perecer. A gente ora para preparar o terreno. Mas a gente tem que lançar a semente, querido. A gente tem que lançar a semente. Sabe, porque a gente às vezes passa muito tempo orando, e é muito bom orar, eu gosto de orar, eu sei que essa igreja aqui gosta de orar, mas a gente tem que se dispor a pregar a palavra. Na igreja primitiva, eu acho super interessante que eles, em meio à perseguição, no momento da dispersão, a Bíblia fala que por onde eles iam, eles pregavam a palavra. Por onde eles iam, eles pregavam a palavra. Eles não se sentiam intimidados pelas pessoas que mandavam eles calarem a boca. E o calar a boca não é assim, cala a boca, crentelho. Não era só xingando, não, gente. Eles eram presos, eles eram açoitados. Alguns foram mortos. E a gente tem a liberdade de pregar. Mas a pessoa não quer ouvir. Então você vai orar, Senhor, que o coração dela se abra para a tua palavra. Todo mundo fala que fulano de tal é difícil, que fulano de tal é resistente, mas ela não tem como resistir o teu espírito.
E você começa a amar a pessoa e ora pela pessoa. E se coloca como intercessor. Você sabe o que é o intercessor? É você interceder pela salvação de alguém, é você se colocar espiritualmente entre essa pessoa e a condenação eterna. Na intercessão você livra vidas, queridos. Você está lá intercedendo, mas só a intercessão não vai fazer com que ela creia, porque ela precisa ouvir a palavra. Amém? Lá em Marcos 16, 15, nós temos o ide, né? Fala que ide, pregai o evangelho para quê? Para toda criatura. Toda criatura é toda criatura. É em todos os lugares que nós formos. Pessoas que nós gostamos ou não gostamos. Porque aquela pessoa que nós não gostamos, Deus ama aquela pessoa. Deus ama aquela pessoa igual Ele ama a nós, igual Ele ama Jesus. Então a gente tem que pregar independente da gente gostar de um jeito da pessoa ou não. Sabe, Deus Ele me ensinou assim, a abrir o meu coração e a amar as pessoas independente de eu gostar delas ou não. Às vezes a gente resiste um pouco, né? E aí eu falava assim, mas eu não gosto de fulano. Às vezes tem pessoas que eu tenho meu coração tem uma resistência à maneira que elas são. Né? A gente parece assim que não se baixa ou porque me magoou demais, enfim, a gente tem aquela resistência. Mas o Senhor Ele vai quebrando a resistência em nós à medida que a gente ora pela pessoa. Aí nesse caso, a oração, queridos, ela é muito importante. Em todos os casos, né? Mas vou falar desse caso específico. Por quê? Quando a gente se propõe a orar, é uma forma de amar. O amor não tem a ver com sentimento. Teve pessoas na minha vida que me perseguiram e falaram muito mal de mim. E eu queria ir lá brigar, né? E me defender. E falar, mas ela quer assim. E queria lá tirar satisfação com a pessoa. E o Senhor falava para mim, ore. Ai, Senhor, mas eu não quero orar por essa pessoa. Eu nem sei o que falar. Aí vem, ore, você sabe que tem que orar. E eu falava, Senhor, Pai, faz essa pessoa muito feliz, Pai. Que ela conheça o teu amor como eu conheço. Porque uma pessoa dessa só pode ser muito mal amada. Falava para Deus desse jeito. Querido, você tem que ser sincero com Deus. Ele conhece seu coração, Ele sabe o que você pensa. Você pode falar para Ele, você pode sim desabafar com Ele. Ele é o melhor amigo, o melhor confidente. E Ele não vai te julgar. Porque Ele já sabe o que você pensa. Mas quando a gente fala, a gente descarrega a nossa alma. E dá espaço para Deus agir na nossa vida. E foi isso que eu aprendi. Quando a pessoa me fazia mal, que eu não gostava da pessoa, eu dizia assim, ela precisa de ti. Então me ajuda a amar essa pessoa e orar por ela. E comecei a orar. E Deus foi operando uma mudança em mim. E consequentemente uma mudança na pessoa e uma mudança de sentimento aconteceu. Então a gente ora pelas pessoas que precisam conhecer a Deus. Porque nós conhecemos o amor de Deus. E às vezes a pessoa não conhece Deus como nós conhecemos. E é nós que vamos mostrar esse amor para as pessoas. As pessoas vão saber que nós somos discípulos de Jesus quando nós amarmos. Tanto uns aos outros, como nós expressarmos esse amor para as pessoas. Amém? Então, quantos aqui têm orado pela salvação de vidas? Você tem orado pela salvação de vidas, para Deus preparar o terreno do povo de Pacatuba, para que a gente possa anunciar a palavra e as pessoas receberem a palavra? Eu tenho orado. Porque eu creio no que Deus falou. E o que Ele falou, Ele vai cumprir, queridos. Agora, você quer ser um agente nessa transformação, nesse avivamento, nessa salvação em massa de pessoas aqui em Pacatuba? Ou você quer só ficar vendo as pessoas sendo salvas? Porque, querido, vou falar para vocês, eu quero ser um agente de transformação de vidas. Eu quero ser um canal pelo qual o Senhor vai abençoar vidas. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai erguer. Sabe, e o Senhor colocou no meu coração o seguinte, quando você andar por Pacatuba, onde você for, você vai orando. Você vai decretando. Você vai falando assim, Senhor, eu declaro salvação.
Eu declaro transformação, eu declaro vidas rendidas. Quando nós saímos para evangelizar, Senhor, eu declaro aqui nas ruas de Pacatuba um agir, uma unção sobrenatural, levando as pessoas ao arrependimento. E aí eu comecei a fazer isso. Eu estou andando aqui, até o povo fica me olhando, que eu fico andando e falando, né? Quem é essa doida andando sozinha, falando sozinha? Mas Deus falou para mim o seguinte, no meu coração, para eu não me preocupar com a reputação que eu vou ter diante dos homens. Às vezes está preocupado. Ai, se eu chegar e a pessoa não quiser ouvir. Ai, se eu chegar e a pessoa me xingar. Ai, se eu fizer isso e a pessoa disser que eu sou doida. Queridos, o Evangelho, a Bíblia chama a pregação do Evangelho de loucura da pregação. O Evangelho por si só parece loucura, mas ele é o poder de Deus. Se eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque eu fui salva, porque você foi salvo, então a gente tem que compartilhar o Evangelho. A nossa reputação perante as pessoas, ela tem que ser uma reputação de quê? De filho de Deus, de santo, de comprometido com a verdade. Isso é. Mas o que eles pensarem, é doido, não se preocupe com isso não. Se você está andando firmado numa palavra que Deus te deu, segue, vai lá e faz o que Deus te mandou você fazer. Hoje eu estava andando, e aí eu estava orando, né, e tudo, aí Deus falou assim, aí eu falei assim, Deus falou assim, eu quero que você evangelize pelo menos uma pessoa por dia. Você começa evangelizando pelo menos uma pessoa por dia. Uma pessoa não é muito, queridos. Pacatuba tem 84 mil pessoas. 84 mil pessoas. A gente aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. Nós temos 7 pessoas aqui hoje. Você tem noção de quanto tempo levaria para a gente evangelizar a Pacatuba inteira? Só nós 7? Seriam muitos anos, amados. Mas Deus falou, comece com uma pessoa por dia. Você não precisa dar um passo longo, não. Você não precisa começar correndo, não. Você começa dando um passo em direção àquilo que Deus quer que você faça, que é ganhar almas. Porque Jesus veio para salvar. Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Infelizmente, alguns serão condenados, mas não é a vontade de Deus. E não deve ser a nossa vontade, e também a gente não deve se conformar com isso. A gente tem que fazer todo o esforço possível para salvar vidas. Paulo falou que ele fez tudo o que ele pôde, de todas as maneiras, para salvar pelo menos alguns. E ele disse assim, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Que esse sentimento que Paulo teve de ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, ele venha consumir as nossas vidas, amados. A gente precisa se despertar para ganhar almas. Por quê? Porque Deus se importa. Deus se importou tanto que enviou Jesus. A gente às vezes fala, a gente às vezes não entende o preço. A gente não entende o quanto custou de verdade a salvação para a gente. A gente só entende um pouquinho do quanto custou a salvação quando a gente está lá pregando o Evangelho. Se a gente está aqui na igreja só recebendo palavras de bênção, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou livre, eu sou suprido, somos curados, somos tudo isso, e somos egoístas para reter só para a gente? Não, queridos, não foi isso que moveu Jesus. Ele foi movido de íntima compaixão. Como é que eu vou dizer que eu sou o corpo de Cristo e não vou agir como o corpo de Cristo? Eu tenho que ter consciência de que o corpo de Cristo vai fazer exatamente o que Cristo faria. Jesus nunca negou a palavra, a bênção, o amor de Deus a ninguém. Todos que se achegaram a Ele foram curados. Todos que se achegaram a Ele foram libertos. Então, a gente tem que entender que Ele nos mandou ir e pregar.
Ele nos mandou ir e curar os enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos. Porque a unção dele está sobre nós, não só para a gente ser abençoado, mas para a gente ser agente de transformação de vidas. Por que eu tenho que pregar o evangelho, queridos? Porque Deus se importa com as pessoas. E não tem outra forma. Não tem outra forma dos homens serem salvos, a não ser por Jesus. Se eu sou embaixador, se eu sou mensageiro e eu estou calado, como é que eles vão ouvir? O Senhor manda outro, o Senhor vai realmente providenciar outra pessoa, mas só que você vai ter que ser responsabilizado pelo que você não fez e deveria ter feito. E eu não falo isso, não é questão de condenação não, amados. Mas tem que gerar um temor na gente sim. Nós recebemos a palavra. Nós recebemos uma grande salvação. E o que nós temos feito com ela? Nós temos que viver sim, curados, sarados, decretando isso para a nossa vida. Devemos falar isso, declarar isso para nós e andar nessa altura da palavra. Mas, queridos, há uma urgência muito maior de pessoas que hoje estão indo para o inferno, porque a gente não está anunciando. Lá em Efésios 6,18, ele fala essa questão da oração, que eu vou falar só uma coisa assim. A oração, ela tem o seu lugar. E Timóteo também fala sobre isso, que ele fala para a gente orar. Em Efésios 6,18 fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa oração aqui é todo tipo de oração. Com todos os tipos de oração você vai orar. Você vai orar para ter comunhão com Deus, você vai orar para ter direção de Deus. E quanto mais você ora, não tem como você ter comunhão com Deus, ter uma vida de oração, e você não ser contagiado pelo que está no coração de Deus. Querido, se a gente não está sendo movido para olhar para o perdido e se compadecer dele, é porque a gente está andando pouco com Jesus. A gente tem que andar mais. Porque Jesus, ele era movido de íntima compaixão pelas pessoas. Ele olhava para as pessoas e se compadecia dela. A Bíblia fala de um relato, tem um relato na Bíblia, que ele olhou para as pessoas e viu elas como ovelhas perdidas. E aí ele falou que a seara era grande e os obreiros eram poucos. E para a gente orar para o Senhor da seara enviar mais obreiros. Mas, queridos, vamos orar para a gente se disponibilizar para ser obreiro nessa seara. Porque a gente ora para Deus enviar mais enquanto a gente está trabalhando. Porque Jesus estava trabalhando. Ele falou que meu pai trabalha até agora e eu também. Ele não parava de trabalhar. Ele não parou de trabalhar um minuto sequer. E até hoje ele trabalha. Porque ele falou que eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Todos os dias, em todo momento. Quando eu me movo, ele se move através de mim. Quando eu prego a palavra, ele está pregando a palavra. Quando eu acolho, ele está acolhendo. Quando eu abençoo, ele está abençoando. Como é que Jesus vai se mover sem um corpo? Nós somos o corpo pelo qual ele se move, amados. Lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 8, ele fala para a gente orar por todos os homens. Vamos abrir lá. Eu estou falando de oração, mas é orar e agir, viu? 1 Timóteo 2 diz assim, ó. Antes de tudo, eu exorto que vocês usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis, dos que têm autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Porque Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos.
Qual é o tempo oportuno, querido, de a gente pregar a palavra, testemunhar de Jesus, orar pelas pessoas? É agora. Eu não tenho que esperar, Senhor, vou esperar que o Senhor me capacite. O que você tem recebido aqui de palavra, o que você recebeu de salvação, o que você tem experimentado da parte de Deus, já é o suficiente para você testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. Porque se você olha para a samaritana, que a única coisa que ela pôde falar foi: eu conheci um homem que me contou tudo o que eu tenho feito. Não será ele o Messias? Essa foi a mensagem dela. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem muito mais a falar do que a samaritana falou. E esse testemunho dela impactou toda a vila dela. Que a vila inteira veio conhecer Jesus. Então, quando a gente tem convicção da verdade que nós vivemos, as pessoas vão querer, vão desejar essa água que a gente tem bebido. Vão querer saber quem é a fonte dessa água que a gente tem bebido. Queridos, a gente precisa entender que nós temos a verdade. A gente vê o islamismo avançando no mundo. Em lugares que antes do cristianismo tinha tomado de conta, hoje o islamismo avançou. Vocês sabiam que a Coreia do Norte, ela já foi um país, ela já foi cristã? O avô do atual presidente da Coreia do Norte, ele era cristão. E hoje ela é comunista. Sabe por quê? Porque a gente não avançou pregando a palavra como deveria, vivendo a palavra como deveria. Porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz, são mais espertos, digamos assim. O comunismo, como é que eles fazem? Os guerrilheiros, eles infiltram pessoas nas comunidades com ideias que parecem boas, de uma sociedade em que todo mundo vai viver no mesmo nível. Eles distorcem a questão, eles pegam a questão do evangelho, algumas coisas do evangelho que todo mundo quer, né? Uma sociedade harmônica, que todo mundo, ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, todos somos iguais. E aí eles pregam essa utopia e eles vão disseminando ideias nas pessoas. E aí, quando vai ver, eles já dominaram uma boa parte do mundo. Hoje em dia, a gente tem o comunismo, tem o islamismo e a gente tem os cristãos. E infelizmente, quando você pergunta para um cristão quanto tempo que ele passa orando, quanto tempo ele passa lendo a Bíblia, o quanto que ele conhece, tem gente que não sabe nem citar um versículo e diz que é cristão. A gente precisa, amados, ver a verdade como a verdade. As pessoas que pregam a mentira estão vivendo a mentira como se fosse verdade. A gente sabe que sistema político nenhum que não salva ninguém. A gente sabe que o islamismo é uma mentira que aprisiona as pessoas. E a gente sabe que Jesus é o único que liberta as pessoas do pecado. É o único que liberta as pessoas da morte. É o único que traz verdadeira paz. O que é paz? A paz verdadeira é comunhão com Deus. Não tem paz fora de Deus. E a gente sabe disso e não tem alertado as pessoas sobre isso. E a gente precisa fazer isso. Aqui em 1 Timóteo ele fala, primeiro, orem por quem? Por todos. Por que eu devo orar por todos? Porque Deus deseja que todos sejam salvos. Aí ele fala sobre testemunhar. Porque eu preciso anunciar que há só um mediador entre Deus e os homens. Essa é a boa notícia. Jesus é esse mediador. E esse mediador, ele deu a sua vida para nos libertar da lei do pecado e da morte. E quando eu devo anunciar? Hoje, agora, em todo o tempo, enquanto eu respirar, eu tenho que anunciar. Paulo, ele fala, aí ele continua falando, para isto eu fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aí no versículo 8 ele diz, eu quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda.
Paulo foi pregador. E ele mais tarde fala para nós sermos imitadores dele. Qual é a recompensa de pregar a palavra? A recompensa é que todos os homens, em todo lugar, possam ter a liberdade de adorar a Deus, de levantar mãos santas, de falar com Ele face a face, de entrar ante o trono da graça e saber que é aceito e é justificado, como se o pecado jamais tivesse existido. Essa é a recompensa, queridos. A recompensa é saber que Satanás não vai ter poder na vida daquela pessoa, que aquela pessoa não vai para o inferno, ela vai estar lá conosco e com Jesus para todo sempre. A recompensa é saber que a gente livrou mais um. Eu não sei se vocês assistiram até O Último Homem, mas ele é um filme que mexe muito comigo. Que é aquele rapaz cristão, ele tirou, acho que o pilotão dele quase todo, né, que tinha sofrido um atentado, e ele pedia: Senhor, por favor, me dá forças para salvar mais um, só mais um. E eram pessoas que ele queria salvar da morte natural. Que a gente possa clamar todos os dias: Senhor, que hoje eu consiga salvar só mais um. Que hoje eu consiga salvar só mais uma pessoa de ir para o inferno. Que hoje eu possa conduzir só mais uma pessoa a Ti. Que hoje só mais uma pessoa seja conduzida à vida. Que isso possa queimar e inflamar o nosso coração, amados. A gente está aqui para salvar vidas. Deus só vai conseguir salvar pessoas através de nós. Se nós não fizermos algo mais do que orar, se nós não visitarmos o perdido, se nós não testemunharmos aos pecadores, eles não terão como ouvir. E se eles não ouvirem, como eles serão salvos? Nós devemos orar. Diga: eu devo orar. Diga: eu devo orar. Mas em seguida, eu devo me levantar e buscar as almas. Não precisa responder, mas quantas almas você já ganhou para Jesus? Há quanto tempo foi a última alma que você ganhou para Jesus? Quando foi a última vez que você evangelizou? Quero que você entenda que o evangelismo, ele não tem que ser só no dia que a gente marca evangelismo aqui na igreja, não. É todos os dias, onde você estiver. Aí, quando Deus falou para eu evangelizar uma pessoa todo dia, que foi hoje, né? Que Ele falou hoje. Aí eu: tá bom, né? Eu falei: tá bom, Senhor, amanhã eu começo. Só que, aí eu tô aqui, tô andando, eu falando com Deus, andando e falando com Deus. Aí eu passei assim por um Senhor, e eu senti algo assim no meu coração, sabe? E eu continuei andando, e parecia que minhas pernas estavam pesando, porque eu disse: não, Senhor, eu falei que amanhã eu começo. Aí o Senhor falou assim: operoso praticante, recebe a instrução e coloca em prática. Aí eu: meu Pai, voltei lá no homem e preguei para ele. Amados, eu ia trazer até os folhetos que eu acabei esquecendo de trazer, porque às vezes a gente não sabe muito o que falar quando vai começar a evangelizar, mas você pode chegar e dizer assim: olha, Deus tocou o meu coração para eu te entregar isso aqui, para falar. Aí você fala que Deus te ama tanto que Ele me fez vir até aqui te entregar esse folheto, para te dizer que você é amado e que Ele quer que você o conheça. Uma coisa simples, amado. Não precisa você falar uma coisa assim, perguntar para o Senhor: eu tenho que saber muito da palavra. Não, você vai falar aquilo que Deus tem falado no seu coração. Eu peço, a gente é guiado pelo Espírito, a gente tem o Espírito de Deus, Ele nos move. Se a gente atentar, Ele vai nos mostrar as pessoas. Ele quer que todos os homens sejam salvos, mas eu tenho orado a Deus para Ele me direcionar para pessoas específicas. Senhor, eu quero anunciar a palavra. Se Ele não me direcionar, aí eu vou e falo para a primeira pessoa que eu ver. Porque eu tenho que evangelizar uma pessoa todo dia.
E não só por evangelizar, não só por anunciar, só por falar. É porque eu sei que eu sou portadora da verdade. Que a palavra que eu carrego, ela tem o poder de libertar pessoas. De transformar vidas. E eu quero que as pessoas conheçam a Deus como eu tenho conhecido. O evangelho não é só para mim. O evangelho não é só para você. O evangelho é para todas as pessoas, em todo lugar. Porque Deus, Ele ama todas as pessoas. Aleluia. O pessoal da igreja primitiva, eles tinham uma prática que era todos os dias no templo e de casa em casa. Evangelismo publicamente e nas casas. A gente, às vezes, acha assim, não, mas esse método de casa em casa não dá mais certo hoje não, queridos. Se eles faziam e deu certo, se era o método dos apóstolos, é o nosso método hoje. E sabia que os testemunhos de Jeová, até hoje eles fazem isso? Os mormons até hoje fazem isso. E eles têm ganhado adeptos, amados, para a religião deles, que é falsa. Porque eles pegaram um método que funciona. Um método que Jesus inventou. Porque Ele distribuiu eles de 2 em 2. Para ir pregando o evangelho, libertando as pessoas. Não foi? Jesus mandou, vão, preguem, curem, libertem. E Ele nos deu esse mesmo poder, essa mesma autoridade para fazer a mesma coisa. E a gente não está fazendo o que deveria fazer. O evangelismo pessoal, ele é o método mais eficiente que a gente tem para evangelizar. E eu não falo só de sair nas casas assim na rua, não. A gente às vezes está na fila do banco, aí alguém puxa conversa, ou a gente está no ônibus, alguém puxa conversa. A gente pode falar de Jesus para as pessoas ali. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia o Josué Herion. Alguém lembra do Josué Herion? O pastor Josué Herion? Ele é um missionário brasileiro que mora nos Estados Unidos. E ele falava muito sobre a Disney. Sobre as coisas da Disney. Não sei se vocês lembram. Mas ele era um evangelista, assim, sabe, nato. Ele disse que o dia que ele ficou mais assim, um pouco sem graça, foi no dia que ele sentou no avião e sentou o muçulmano do lado dele, e o muçulmano foi mais rápido que ele. Porque na hora que ele ia perguntar, você conhece Jesus Cristo? Aí o muçulmano falou, você já ouviu falar do islamismo? Aí eles começaram a conversar, e ele foi provando, mostrando para ele por que Cristo era a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, assim, a gente às vezes não quer compartilhar o evangelho porque a pessoa já tem uma religião, a pessoa já tem uma crença. Queridos, a crença, qualquer crença que não seja baseada na verdade que é Cristo, ela é falsa. Claro que você não vai falar, isso aí é falso, você vai mostrar a verdade. A convicção, o amor, os sinais. Vamos começar, queridos, a buscar a comunhão com Deus para a gente poder operar nesses sinais. Quando a gente fala de, eu não estou nem aí para a minha reputação, a Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A gente vai orar pelos enfermos. E se nada acontecer? Eu fiz a minha parte, eu coloquei as mãos. Certo? Mas vai acontecer. Porque a gente fica pensando, e se nada acontecer, isso vai gerar dúvida no nosso coração. A gente tem que entender que se ele falou que se eu colocasse as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados, eles vão ser curados. O irmão T.L. Osborne, eu gosto muito desse exemplo dele, que quando ele foi para a Índia, ele chegou lá com a Bíblia, pregando o Evangelho, dizendo, Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade. E aí o pessoal que estava lá, que era muçulmano, falava, mas me prove. Por que eu tenho que acreditar que a Bíblia é a verdade e não o Alcorão? E aí ele disse que voltou frustrado. Mas quando ele voltou, ele teve uma revelação de Jesus. Ele foi para uma conferência de uma grande evangelista. E ele viu falando sobre... E essa passagem de Marcos 16 chamou a atenção dele. E imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. E aquilo ficou queimando no coração dele. E ele falou assim, Senhor, é só colocar as mãos? Porque é Deus que se responsabiliza. Ele não falou que a gente ia curar as pessoas. Ele mandou a gente colocar as mãos e eles ficarão curados. É a palavra dele que é a verdade. E a gente tem que se mover pela palavra. Amém?
Aleluia. Oh, querido, Deus, Ele está interessado nas pessoas que não estão aqui tanto quanto está interessado em nós. Que nós cresçamos, que nós conheçamos. E a gente tem que entender que a gente deve ser um ganhador de alma. Primeiro, porque Jesus era. Nós somos o seu corpo e nós nos movemos com ele. Antes de qualquer coisa. Ah, mas o meu chamado é no louvor. Ah, mas o meu chamado é para ficar no diaconato. Ah, meu chamado é para pastorear. Antes de qualquer coisa, nós somos cristãos. E o que é ser cristão? Por que os irmãos foram chamados de cristão lá no primeiro século? Porque eles eram a cópia de Jesus. Eles eram mini-cristos. Eles faziam o que Jesus fazia. Eles curavam, eles pregavam, eles libertavam. A palavra estava encarnada neles, eles se pareciam com Jesus. Então nós, corpo de Cristo, nós somos cristãos e nós fazemos o que Jesus faz. Então, por que ser um ganhador de almas? Porque Jesus era. Segundo, a seara é grande. Quando você planta algo, você não fica orando para aquela semente que você plantou vir para, Senhor, que brote e pule aqui na minha mesa. Você não faz isso. Você vai lá colher. Ninguém planta algo e fica orando para que o fruto venha. A gente vai colher. A seara é grande e a gente é o lavrador nessa seara. Os obreiros são poucos, mas nós nos disponibilizamos. Amém? Eu tenho que ganhar almas. Por que é importante? Porque Jesus era, a seara é grande e os obreiros são poucos. Então eu tenho que trabalhar como se tudo dependesse de mim. Eu sozinha vou ganhar Pacatuba? Não. Mas eu tenho que me esforçar como se fosse. O irmão T.L. Osborne, ele fala uma coisa interessante, porque quando ele começou pregando, ele era um adolescente. E ele imprimia os próprios folhetos dele numa impressora de brinquedo. E evangelizava. E ele foi crescendo com essa sede por almas. E uma vez uma repórter, e o ministério dele cresceu grandemente, e até hoje o ministério dele impacta muitas nações. Ele tinha sonhado com isso? Não, ele queria ganhar almas. Tudo o que ele queria era trabalhar para que as pessoas que não tinham ouvido o evangelho ouvissem e aceitassem Jesus. Era o que movia o coração dele. E aí uma repórter chegou para ele e falou assim: irmão Osborne, vocês acham que vocês vão conseguir ganhar o mundo inteiro, alcançar todos os povos não alcançados? Aí ele falou que só depende de vocês. Aí eles falou assim: não, eu não acho que a gente vai conseguir ganhar o mundo inteiro, mas nós trabalhamos como se dependesse só de nós. Tem que ter um esforço da nossa parte para fazer a obra de Deus como se dependesse só de nós, queridos. Os obreiros são poucos, mas nós estamos aqui disponíveis. Amém? Qual a outra razão porque eu devo ganhar almas? Porque nós fomos comissionados por Jesus. É uma ordem dele. Nós vimos aqui em Marcos 16:15. Nós vemos lá em Mateus 28 também, falando que nós fomos comissionados para isso. E em Atos 1:8, que fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Diga: eu recebi poder para testemunhar e eu vou. Aleluia, glória a Deus. E amados, nós entendemos que o outro motivo, o quinto motivo está muito próximo do arrebatamento. E tem muitas pessoas que ainda não vieram para Jesus. E nós temos que nos mover para isso. O pastor falou que todas as profecias já se cumpriram, não foi, pastor? E eu não sei você, mas eu anseio pela volta de Jesus. Eu quero muito poder encontrar com Ele. E o pastor falou aqui que Deus só está esperando a última pessoa do mundo ser salva para poder arrebatar a igreja. Então vamos pregar. A última pessoa que ele sabe que vai ser salva, aceitar. Para ele poder voltar. Então vamos pregar. Porque ainda falta muita gente. Eu sei que você tem orado por pessoas. Eu sei que você tem, da parte de Deus, palavra de que pessoas da sua família, seus parentes, amigos, que você quer ver salvos. Você está orando por ele. Então vamos pregar. Vamos anunciar a palavra para que ele seja salvo o mais rápido possível.
E para que as outras pessoas do mundo que faltam ser salvas sejam salvas, para que a gente possa se encontrar com o Senhor. Amém? Outra coisa, nós recebemos uma palavra da parte de Deus para anunciar. Nós somos mensageiros de Jesus, nós somos atalaias. E lá em Ezequiel fala sobre isso. Se eu te falar para você anunciar para o ímpio se converter do seu caminho e você não anunciar, é da sua mão que eu vou requerer o sangue dele. Então nós não queremos o sangue dos ímpios nas nossas mãos. Mas se nós anunciarmos e eles não quiserem, estamos livres do sangue. Mas nós vamos continuar orando para que ele aceite, né? Porque nós queremos as pessoas salvas e Deus também. A gente anuncia e a gente ora. A gente anuncia e a gente ora. Amém? E nós anunciamos a palavra, nós pregamos o evangelho, porque nós temos experimentado coisas preciosas da parte de Deus. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados por Ele. Nós recebemos a sua vida. Nós partilhamos da comunhão do Espírito Santo e nós sabemos o quanto é bom. E agora, nós somos salvos para salvar, curados para curar, abençoados para abençoar. Nós não somos represa, nós somos rios que fluem. E nós iremos fluir aqui, nas ruas de Pacatuba, salvando vidas. Quando você passar, querido, por essas ruas, ore. Você vai andando e vai orando. Pai, obrigada por salvação. Obrigada porque eu sou agente de transformação. Obrigada porque o Senhor vai colocar pessoas no meu caminho, que eu vou anunciar a palavra e elas vão ser salvas. E começa a pedir. Senhor, me dá filhos espirituais. Senhor, eu quero gerar pessoas para Ti. Eu quero chegar diante de Ti e falar, olha aqui a multidão de pessoas que eu ganhei. Amados, quem ganha almas é salvo, é sábio. A Bíblia fala lá em Provérbios. Eu sei que fala de conquistar pessoas, mas vamos falar de conquistar pessoas para Jesus, não para nós. É muito mais sábio conquistar pessoas para o reino de Deus. É muito mais sábio povoar os céus, amados. Então vamos nos mover nisso. E quando você passar pela Avenida 17, ore bem muito. Olha assim, Pai, obrigada, porque dia 14 vai ser um dia de libertação, de salvação. O Teu poder fluindo aqui, transformando vidas. Obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor já marcou o dia, esse dia no Teu calendário, para fazer uma revolução, continuar, né? Essa revolução do amor, da graça, aqui em Pacatuba. Eu creio que vai ser um dia poderoso, dia 14. Então você passar pela 17 e você fala, Pai, obrigada, porque essa avenida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Glória a Deus. Sejam edificados pela prática da palavra. Amém? Vocês foram abençoados, queridos. Glória a Deus, né? Palavra de salvação para nossas vidas, né? Vamos ficar em pé. Agora é colocar em prática no dia a dia, cada pessoa que a gente vê na nossa frente, o Espírito Santo vai dar sabedoria para a gente chegar a essa pessoa e falar com ela. Se você não tem ainda a palavra que está dentro de você, mas não estiver saindo pela sua boca, no mínimo, pergunta se ela precisa de oração, se ela conhece Jesus, se ela gostaria de visitar uma igreja evangélica. Pergunta se ela já foi a uma igreja evangélica alguma vez. Olha, eu queria convidar você para ir conhecer a nossa igreja, né? Estar com a gente lá e de repente ela vem aqui e ela recebe Jesus. Para nós não tem coisa mais importante do que ver uma pessoa crendo em Jesus. Não tem alegria maior do que essa. Não tem milagre, não tem aleijado, paralítico andando. Maior alegria é quando uma pessoa se salva. Claro que a gente vê cego enxergando e paralítico andando, também a gente vai ficar muito alegre. Mas a salvação de almas é muito maior, né? Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai, muito obrigado por essa noite e pelo privilégio de ouvirmos a sua palavra. Cremos nessa palavra se tornando vida dentro de nós. Vida, Senhor, verdade e vida. De maneira que a gente não consiga, Pai, ter paz se a gente não encarnar essa palavra do Evangelho para a salvação de almas.
Meu Deus, a gente não consiga nem dormir direito sem pensar em pessoas sendo salvas. Que nós sejamos inquietados por esse desejo, por essa paixão de ver vidas se rendendo a Jesus. Pai querido, nós cremos que esse é o propósito da igreja aqui na terra. Esse é o teu plano. Não há plano, não há propósito maior do que esse para uma igreja, para pessoas que já conhecem Jesus, do que trazer outros para o Senhor, Pai. Eu creio, Pai, em vidas, em pessoas aqui que vão encarnar essa palavra, que receberam e que não vão dormir tranquilo, enquanto o Senhor não, no mínimo, Senhor, orar por alguma pessoa que elas vão levar a palavra. Pai querido, em nome de Jesus. Amém, queridos.